Boa tarde a todo mundo. A benção a quem for de bênção, aos mais velhos, aos mais novos. Nós estamos aqui iniciando essa live, né? Essa ação, esse debate sobre a ação comunitária de terreiro, é, falando um pouco da experiência dos nossos povos de terreiro, na promoção do bem viver, na promoção do desenvolvimento social dentro de suas comunidades, do desenvolvimento cultural, que é objeto de um estudo que eu venho fazendo junto aí à Rede Como A através do programa Saberes. Né? A gente vem procurando investigar, ouvindo os terreiros e vamos ouvir também financiadores sobre como os terreiros vêm promovendo, né, a justiça social em suas comunidades, e sobre como isso se relaciona ou não se relaciona com esse contexto da filantropia comunitária aqui no Brasil. A gente pode ter aqui algumas pessoas que talvez não conheçam esse movimento da filantropia comunitária, mas para a gente falar um pouco resumidamente, é uma corrente de pessoas, de organizações, de empresas que defendem uma ideia de que as comunidades têm uma capacidade maior e melhor de promover seu próprio bem-estar, de resolver seus próprios problemas, cursos para essas comunidades. Então, dentro dessas comunidades, a gente está aqui para falar dos terreiros, né? Que são comunidades que são organizadas, que mobilizam recursos, que movimentam suas comunidades, com ou sem projetos, com ou sem apoios. E aí, para a gente conversar um pouco sobre isso, trazer um pouco esse debate, a gente convidou o Tata Marinho, né, que é o Tata Cambono do terreiro Matamba Tombeci Neto, em Ilhéus, né, filho carnal também da grande Alorixá, da grande Mameto, Mãe Ilza Mucalê, né, e também Mãe Deise Adetocumbó, Mãe Deise de Iemanjá, e Alorixá da casa de Atogum, aqui no bairro da Prata. Boa tarde, Mãe Deise. Eu já vou passando a palavra, né, para que vocês iniciem essa conversa falando um pouco sobre como nasce. Eu vou pedir ao Tata primeiro, né, e logo na sequência assim. E aí eu queria, Tata, que o senhor falasse um pouco dessa experiência do terreiro Matamba Tombeci Neto, com a criação, com a ação, né, desde sempre que a gente sabe que ocorre, e a partir de que momento se pensa na criação da ONG Gongobira, e em toda essa organização rica que a gente conhece hoje. Eu vou passando a palavra então para o senhor. Meu boa Boa tarde, tarde também para todo mundo que está assistindo, desculpa. meu boa tarde a todos e a todas. É, Meu nome é Marinho Rodrigues, né? Eu sou Tata Cambondo aqui do terreiro Matamba Tombeci Neto, na cidade de Ilhéus, um terreiro centenário, fundado em 1885. Nós estamos já na quarta geração. O terreiro hoje dirigido por Manhusa Mucalê, o terreiro Matamba. E desde sempre o Terreiro Matamba foi espaço é, religioso, espaço cultural, espaço educacional, sempre abrigou atividades carnavalescas, atividades sociais, sempre teve essa filantropia comunitária. E o que a Gongombira vem fazendo hoje, né, desde 2004, é dando continuidade ao que os nossos antepassados já faziam do seu jeito, do seu modo, com outras fórmulas, com outros nomes, e o que a gente vem fazendo é só dando continuidade nesses novos tempos, né? Então, a Gongombira, ela é fundada em 2004, dentro do terreiro Matamba Tombeci Neto, que também é um espaço que abriga outras instituições também,
não só a Gongombira, mas temos também o grupo de Lazenze e outros grupos também, outras entidades que fazem parte aqui do Terreiro Matamba, que a gente ousadamente chamamos de Complexo Cultural do Terreiro Matamba Tombense Neto. Por que Complexo Cultural Terreiro Matamba Tombense Neto? Porque nós compreendemos que todos esses espaços, que não é só o espaço religioso, mas o Memorial Unzó Tombense Neto, a Biblioteca Valentim Afonso Pereira, o Espaço Cultural de Lazenze, a Praça Dona Roxa, Mameto Bandanelunga. Então, isso tudo a gente ousadamente chamamos de complexo cultural do terreiro Matamba Tombense Neto, que abriga várias instituições, incluindo ela, a Gongombira, que é a instituição responsável em desenvolver essas políticas aqui no terreiro Matamba Tombense Neto desde 2004. Então, a Gongombira, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo várias ações de educação, de filantropia comunitária, de música, e aí a gente pode citar algum desses projetos que já são duradouros na nossa instituição, né? Aí a gente tem a escola em Gomas de percussão e dança afro, né? Que é uma escola que a gente dá aulas, né, de dança, de música. Nós temos também o projeto Vunge, né, que é Criança Fazendo Arte, que é um projeto que a gente atende a 40 crianças e adolescentes aqui na comunidade. Inclusive, hoje é dia de atividade, dia de sábado é atividade em tempo integral. Essas crianças chegam aqui pela manhã, às 8 horas, e ficam aqui até 5 horas da tarde. É, fazem todas as refeições aqui no projeto, enfim. Nós temos aí também a Orquestra Afro-Gongombira de Percussão, que é um grupo de música também com membros do terreiro, Matamba Tombense Neto. O Memorial, né, o Zó Tombense Neto também, que é um espaço de memória, de visitação turística, enfim. O projeto Manhusa Mucalê, que é o encontro da tradição oral, onde a gente preserva também essa questão da oralidade, né? Um outro projeto, o Projeto Otambi, que é um projeto que tem mais de 10 anos, que é um projeto que dialoga com várias linguagens artísticas, né? Música, dança, hip hop, grafite, e a semana Manhusa Mucalê, né? Que acontece sempre no mês de março, do dia 8 ao dia 13. Dia 8, a entrega do troféu Manhusa Mucalê, que ela homenageia sempre 13 mulheres de todo o Brasil, né? Diversas categorias e estados, e cidades. E essa semana ela encerra no dia 13, que é exatamente o dia do aniversário de Manhusa Mucalê. E para o ano que vem a gente está preparando uma grande festa, porque são 90 anos de idade de Manhusa Mucalê. Então, assim, é uma série de ações que a Gongomida vem desenvolvendo durante 19 anos, né? 19 anos. Não é uma particularidade nossa, né? Vários outros terreiros, várias outras comunidades também desenvolvem essas ações e que é muito importante. Mãe Daisy, vamos falar um pouquinho do contexto do lado de cá, né? A gente ouviu Tata Marinho falando sobre como esse terreiro, que já é centenário, sempre teve ações na comunidade, mesmo antes de fundar uma ONG, né? E então a gente vê que essa é uma tradição que vem de longe, acho que a fala dele traz isso, né? E acho que a presença de Mãe Deise traz um elemento que é essa tradição que vem de longe está se renovando, porque os terreiros mais, vamos dizer assim, mais jovens, como os nossos, né, Mãe Deise, também já nascem portando essa missão comunitária, né? Eu quero que a senhora conte a sua história, né, da constituição do Ileaxé e Atogum e da criação do projeto Olabici. Sua bênção, minha mãe. Boa tarde. Ojibá, minha mãe já abençoe a benção. Meu nome carnal é Daisy, meu nome de renascimento é Adetocumbó.
Como o pai Ronaldo colocou, o meu ilê fica aqui na passagem, chama-se Ilê Axé Onissunjé Guibé Yatogun. É, minha raiz é Onissunjé, a minha casa de axé, onde eu renasci, é lá em São Paulo, né? Eu venho de uma ancestralidade de Onissunjé, que é meu babalorixá, Obaradomim, que é meu avô, e Omindolumim, que é minha avó. A gente tem aí uma raiz extensa, é, lá em São Paulo, muito conhecida, não sei se aqui todos conhecem, Calbaqueci, Calbareci, nossa raiz começa aí, né? Tá por aí, né? A gente tem uma raiz bastante grande. É, minha casa é bem novinha. A gente tem apenas 3 anos de fundada, né? Meu pai ainda me acompanha em todos os meus atos aqui na Bahia. É, a gente tem um projeto chamado Projeto Labici, e esse projeto é oportunizar crianças, adolescentes aqui na nossa comunidade com resgate de identidade afro, né? De uma forma positiva, para valorizar, né? As práticas da nossa religião de matriz africana. Pilares do nosso projeto é a ancestralidade, a autoestima, espiritualidade, identidade. A gente acha que é muito importante, né? É, a gente vem batalhando diariamente, assim, para conseguir estar dentro da comunidade, fazer um trabalho diferenciado, porque infelizmente a nossa religião ela é muito marginalizada, né? É, é vista de uma forma que, ao meu ver, é muito triste, né? E a gente vem sempre tentando combater essa visão e tentando trazer para os nossos a importância de entender, de saber de onde a gente veio, quem nós somos, né? O meu projeto ele vem falando sobre isso, sobre cultura, sobre novas oportunidades, sobre entender a nossa raiz, de onde nós viemos, porque para a gente conseguir saber para onde a gente vai, a gente tem que saber de onde a gente veio, né? Então é esse o nosso propósito, o nosso projeto dentro da casa de Manhã dentro do projeto. É, esse ano ano passado a gente teve muito mais com as crianças. Esse ano a gente está atuando com os adolescentes e as crianças também, mas mais com os adolescentes. E a casa hoje é uma casa que tem muito adolescente, bastante jovem. E a gente entende a importância, né, de fazer esse vínculo. Aqui em Itacaré a gente tem bastante terreiro, né, onde a gente tem tentado fazer vínculos e tentar novas estratégias, né, para dar continuidade às nossas raízes, para mostrar ao nosso povo quem nós somos, de onde nós viemos, pelo menos para mim e para o nosso axé, isso é muito importante. É isso. Para quem está chegando agora, mas algumas pessoas entraram por agora, né? A gente está nessa live sobre ação comunitária de terreiros, para a gente conversar um pouco também sobre mobilização de recursos, conhecer as experiências. Tata Maria e Mãe Deise já fizeram suas falas iniciais. Eu queria que a gente aprofundasse um pouco é, é, né, essa questão de como essas ações comunitárias, seja através da ONG, diretamente pelo terreiro, como é que essas ações elas se sustentam, de onde que elas mobilizam recursos,
quais são as demandas, né, de recursos que tem nessas ações e quais são os caminhos que vocês têm trilhado para poder manter, né? Eu começo? Então, Pode começar, é, Tota. então, a Gongombira, quando ela foi criada em 2004, a gente meio que traçou aí algumas estratégias. A primeira foi capacitar a nossa equipe para poder acessar as políticas públicas, as chamadas políticas dos editais, que naquele momento estava sendo bastante acessível, né? No primeiro governo Lula, né? Na gestão do Gilberto Gil, Juca, enfim. E a gente começou a se debruçar mesmo, né? Em aprender com essas ferramentas para acessar esses recursos. E eu lembro que em 2010 a gente conseguimos acessar o primeiro recurso é, através dessa política de editais, que na verdade foi um prêmio, né, que a gente foi contemplado pelo MEC. A partir daí, a gente começou a acessar com mais frequência, podemos dizer assim, esses editais do Estado, né? Mas a gente sempre entendeu que essa política, que ela era uma política pontual para nossos projetos, né? Ele tem prazos, né? De começar e de terminar, né? E as nossas ações elas precisavam ter continuidade. Aí a gente volta lá atrás, né? Os nossos antepassados, que já faziam tudo isso sem ter esses financiamento público, né? Ou privado, né? De empresas. É. Eles faziam tudo isso de forma muito comunitária. Eu vou usar sempre esse termo, muito comunitária. As pessoas se ajudando, né? Quem tinha mais, né? Ajudava quem tinha menos. E assim a gente ia construindo. A Gongobira, ela usa muito isso até hoje nas suas ações. Então, quando a gente começou a acessar as políticas dos editais, a gente entendia que a gente precisava usar essa ferramenta para nos fortalecer, para poder a gente começar a caminhar com uma certa independência, para que a gente não ficasse dependente dessa política pública. Né? E assim a gente começou investindo, né, nessa estrutura, né, administrativa, nesse capital intelectual, a gente começou a trabalhar isso. Então, hoje, eu posso dizer que a Gombira ela consegue caminhar sem essa política do edital, de um certo financiamento específico. Não que a gente não precisa, a gente precisa muito, mas se não tiver, a gente continua caminhando, porque a gente criou uma rede de colaboradores, de pessoas que acreditam no que a gente faz, de que se identificam com o que a gente faz. Então, quando a gente vai criar uma ação ou algum projeto, alguma coisa, a gente aciona essa rede de colaboradores, né? Porque isso é muito parecido com o terreiro, né? Não sei no terreiro de vocês, mas aqui, tipo, vai iniciar uma pessoa que precisa ser iniciada, aquela pessoa não tem uma certa condição financeira. Aí um vem, dá uma coisa, outro vem, dá outra coisa, e assim a coisa acontece. Então a gente usa também muito desses saberes. É. E aí também a gente começou a criar algumas ferramentas, né? Por exemplo, a Gongombira, a gente criou uma empresa que é a Gongombira Serviços Culturais, que a gente presta serviço para hotéis, para congressos, né? Com aluguel de som, receptivo com baianas, com branco afro, capoeira. A gente faz um bocado de coisa através dessa empresa, que é geradora de recursos também para manter aqueles projetos que não têm fins lucrativos, né? Que não tem fins lucrativos. Então, essa também foi uma das estratégias que a gente usou graças ao edital, né? Porque a gente entende
que é uma oportunidade que a gente tem de melhorar os nossos serviços, melhorar nossas ações e entender que esse recurso ele não ele não vai ser infinito, né? Ele não é infinito. Então, importante que a gente saiba fazer os investimentos certos para poder a gente colher os frutos certos na hora certa. Quando a gente passou por esse processo da pandemia, e retomando agora as atividades, a gente não captou mais recurso nenhum com política de editais. Então, são quase 4 anos sem captar recursos nenhum, zero, zero, de prefeitura, de governo do estado, de governo federal e de iniciativa privada. Quase 4 anos. Então, o que é que acontece? Se a gente não tivesse preparado todas essas estruturas, talvez a Gongombira não existisse mais. Mas hoje, graças aos inquices, né, e aos caboclos, e, enfim, a gente conseguiu desenvolver muitas ações e continua até hoje, graças ao que a gente construiu, né? E aí também muita parceria, né? Muita parceria, muito voluntariado, porque acho que é muito importante a gente querer fazer também, né? A gente ter essa consciência. Então, não é fácil, não é fácil a gente manter uma ação dessa, ainda mais quando essa ação é vinculada ao terreiro, né? Quando é vinculada ao terreiro. E a Gongombira também a gente sempre está fortalecendo outras ações de outras comunidades, seja de terreiro, seja de capoeira, enfim. A gente sempre está contribuindo de forma que possa também estar fortalecendo a ação do amigo. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Essa captação ela é muito complicada e quando a gente capta, a gente tem que saber o que a gente pode fazer para que a gente crie uma certa independência, que a gente não fique dependente dessa ferramenta. Muito bem, Tata, é isso. Queria só aproveitar, antes de passar para a mãe Deise, puxar só um ganchinho para o senhor complementar, por favor. O senhor falou sobre o acesso a editais governamentais e que desde quando esses editais tiveram esse período aí de não existirem, né, de não saírem, a ONG não conseguiu fazer nenhuma captação, ou seja, também não conseguiu captar fora do, dos governos, né, nos fundos privados, né, como o Fundo Baobá, Fundo Casa, outros fundos que Uhum. tem no Brasil e na região. Qual é a dificuldade que o senhor vê para ter acesso a esses fundos? O que, que o senhor enxerga que está impedindo que esses recursos cheguem até aí, por exemplo? Aí, mãe dele, quando a senhora falar, eu peço que a senhora já fale com esse adendo também, sobre como a senhora mobiliza e quais são as dificuldades que a senhora encontra nesse campo também. Então, até então, a Gongombira focou muito nos editais públicos, né? Nos editais públicos. Isso aí também foi uma estratégia nossa, né? E que deu certo, né? Até um determinado ponto. A gente concentrou, né, a equipe nossa aqui de elaboração, captação de recursos e tudo, nos editais públicos, né? Nos editais públicos. Pós-pandemia, né, com essa escassez dos editais públicos, a nossa equipe começou a se debruçar exatamente nos editais, né, nesses fundos, tanto do Baobá, quanto vários outros que tem pelo Brasil, começaram a se debruçar e estudar essas possibilidades. É o que nós estamos fazendo agora, né, nesse momento. Inclusive, estamos participando já enviamos projetos para alguns desses, entendeu? Que não são da linha governamental, né? E também a questão da iniciativa privada, também, com essa pós-pandemia, a gente começou a se aproximar também da iniciativa privada, tanto que o projeto VUNGE já é uma parceria da Gongombira com a iniciativa privada, né? Com algumas empresas, né? Com algumas empresas que vêm ajudando a manter o projeto VUNGE, que é esse projeto com as crianças que a gente desenvolve aqui. Mas eu acho que é muito importante
essa captação de recursos através desses fundos, dessas instituições, e que muitas vezes eles não são tão visibilizados, entendeu? Quanto são os editais públicos, né? Vira e mexe, assim, eu recebo algum comunicado de pessoas me enviando, olha, você já viu esse edital aqui dessa instituição aqui e tal? Eu falei, caramba, nunca vi. E quando eu vou ver, esse edital já existe já há um bocado de tempo, né? Mas a gente não tinha essa visibilidade para poder estar acessando. Mas eu acho que é muito importante e a gente já está muito atento a esses editais. Então esse conhecimento está chegando agora, né, Tata? E agora, Estão agora. tomando. Mãe Daisy, como é que a senhora consegue mobilizar recursos dentro da comunidade da Passagem, né, uma comunidade tão carente, né, dentro do contexto local de Itacaré, que tem tantas dificuldades que a gente conhece, né? Como é que a senhora vem conseguindo fazer e como é que a senhora vê a possibilidade de conseguir acessar parceiros, organizações que venham a financiar as ações do terreiro e o que que a senhora imagina que vai precisar fazer para poder alcançar isso? E se a senhora acha que é um caminho bom também? Acho. É, nós temos conseguido fazer todos os nossos eventos com, com a colaboração dos filhos da casa. E às vezes, agora que a casa, quando minha casa, eu consegui alugar o espaço para a casa de Iemanjá, foi na pandemia. Então, quem colaborou a pandemia inteira foram os meus filhos, a gente conseguiu manter a casa. Depois a gente abriu para o público, e daí quando a gente abriu para o público, é, toda vez que vai ter alguma festa, agora, né? Isso agora. A gente divulga e quem quiser contribuir, contribui. Não é uma constante a contribuição, e é importante que a nossa casa se una para conseguir fazer os nossos eventos, para a gente conseguir mobilizar o projeto Labici, movimentar ele. Não temos ajuda de nenhum recurso público, a gente nunca participou de nenhum edital, né? E acredito que a dificuldade é saber é, é, como movimentar isso e entender, aprender. Algum tempinho atrás, o senhor esteve aqui na casa, e aí, inclusive, a gente falou isso com o Magu, né? Que se ela quisesse, se ela pudesse, tivesse a disponibilidade da gente sentar e entender. Por quê? Porque a gente não tem esse meio aqui, né? De alguém sentar e falar, ah, não, é assim que faz, para você conseguir captar esse recurso, é assim. Eu não tenho facilidade, eu não tenho essa facilidade digital. É, eu mesma, a Yalorixá, não tenho nem computador, nem notebook. Imagina só a minha dificuldade. E da mesma forma que eu estou, eu percebo que tem outros terreiros aqui que sofrem passam pela mesma situação. A gente tem o Pai Ivan, né? Que ele tem a casa de axé dele, e que nesse momento ele também não participa, creio que eu, em nenhum edital, pelo menos todas as conversas que a gente teve, foi dessa forma também. Ele não participa, por quê? Porque a gente não tem o entendimento, não sabe por onde começar. É... Todos esses mecanismos, eles pedem que a gente dê um retorno, né? Que é o correto, mas a gente não sabe por onde começar. Então, essa é uma das maiores dificuldades é essa, é, e conseguir acessar todos os outros lugares, mesmo aqui na prefeitura. Claro que a gente vai chegando, que a gente vai pedindo licença, vai se mostrando. Casa de Axé, agora ela já possui um CNPJ,
mas anteriormente não possuía. E mesmo com isso, a gente também entende que existe, tem que ter esse cuidado, porque isso gera custos, né? Minha casa ainda é pequena, a gente ainda tem poucos filhos, né? Então, a gente sobrevive de quem acredita, que é eu e meus filhos. E algumas pessoas que agora estão chegando e estão contribuindo. Agora a casa está ficando mais conhecida na cidade, né? Mas não era. Então, a dificuldade de caminhar é essa. Hoje, agora mesmo, a nossa casa é uma casa alugada. E a gente não tem a facilidade de conseguir fazer locação em outro lugar. A gente não tem um terreno para construir. Para conseguir fundos, todo mundo assalariado. Então, fica difícil de conseguir comprar. Eu, enquanto IA, sou professora contratada. Como que eu compro um terreno para conseguir fazer a casa de mãe Iemanjá? Então, tem todas essas dificuldades, né? Mas a gente não desiste, está aqui, está correndo atrás e buscando, dentro das nossas possibilidades, conseguir realizar as nossas ações. Por hora, são pequenas ações, mas o trabalho é de formiguinha, né? A gente começa no pouco para conseguir atingir amanhã ou depois um espaço maior, né? É isso. Muito bom, mãe. Muito significativo as falas que a senhora e o Tata trazem. Acho que a gente quer fazer esse mesmo, né? Só enquanto eu só queria dizer que a sala está aberta para as pessoas que estão participando poderem falar ou encaminhar perguntas através do chat, beleza? Queria que todo mundo ficasse à vontade, né? A gente tem algumas pessoas aqui que com certeza podem contribuir. Magu, minha companheira, oi amor, beijo, que é juremeira, que também faz parte de organização comunitária lá no Quilombo, onde a gente também reside lá em Pernambuco, além daqui de Itacaré. Roberto Vilela está aqui, que eu acho que é do Taboa, que é uma organização que faz parte da Rede Como A. Jonatas, da Rede Como A, está aqui. Simone, filha de mãe Daisy. É, Jaqueline, que está também se chegando, fazendo parte aqui da nossa casa, e algumas pessoas que eu não conheço, mas que também fiquem à vontade para poder participar, certo? É, Essas falas que o Tata traz e que Mãe Daisy traz, elas mostram que ainda é necessário que seja feito um movimento para que essa rede dos terreiros, a gente fala e repete, né? Todos os terreiros de candomblé têm ação comunitária, independente de projeto. Todo terreiro de candomblé distribui alimento, todo terreiro de candomblé, de Jurema, de Umbanda, né? De Mina, faz acolhimento psicológico, né? Vem cá, Almir, vem cá. Você fica quietinho enquanto eu falo. Ó, gente, meu assistente estava se queixando ali. É, todo terreiro de candomblé tem esse trabalho, né? É uma grande rede, uma rede de milhares e milhares de terreiros, tanto nas grandes regiões metropolitanas, onde existem, inclusive, às vezes até aglomerados um do lado do outro, como nas comunidades do interior, como é o caso daqui de Itacaré, né? A comunidade da Passagem, onde fica o terreiro de Mãe Daisy, é uma comunidade extremamente vulnerável, né? Que está no alvo dos grupos de extermínio que atuam na cidade, né? Que carece de todo tipo de infraestrutura para a população. E lá tem três terreiros e todos os três terreiros estão procurando é,
intervir na comunidade, né? O Iatogum, com o projeto Labita de Oxalá, que também tem um projeto que agora em crianças, para os adolescentes, para além de tudo que o terreiro já faz, e se for votar, vota lá em Paivan, que ele está, né, que quer tomar. Todos os conselhos tutelares, minha fala de Mãe Deise, trazem, né, que é, todos os terreiros estão realizando um trabalho importantíssimo e que esse trabalho ainda é invisível, né? Essa realidade que é trazida aqui, ela é a realidade da maioria dos terreiros. É uma minoria aqueles que conseguem realmente acessar esses recursos através da filantropia. E nesse mês da filantropia que transforma, a gente quer trazer esse desafio. Como é que a filantropia faz um movimento para chegar aos terreiros, né? Porque eu acho que interessa muito a filantropia é, alimentar e se alimentar dessa rede e dessas tradições que a gente traz, né? Para mim também não monopolizar a fala, quero abrir, quero saber, né? Quem gostaria também de trazer alguma contribuição para o debate, também se o Tato ou se o Mendes querem trazer mais alguma complementação para a gente, né? Para a gente abrir esse debate, está aberto. Quem gostaria de se pronunciar? O Mendes está voltando para a sala. Sim. Tem uma pergunta aqui é, de Jaqueline. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Sim, sim, agora sim. Pronto. Tá ótimo. Jaqueline pergunta aqui: como você acredita que nós, pessoas brancas, atuamos com captação e filantropia, podemos apoiar o fortalecimento dos terreiros nesse momento? Aí eu passo aí para o Tata e passo para a Mãe Deise. Olha só, aqui na Gongombira, no terreiro do Matamba, a gente não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Isso, por exemplo, quando a gente começou lá atrás, em 2004, foram essas pessoas brancas de fora da comunidade, foi que vieram para dentro do terreiro ensinar a gente a lidar com essa política. A gente já tínhamos uma experiência dessa ações de, de, de gestão do terreiro, essas experiências. Então, quando essas pessoas vieram, a gente sentamos e assim foi bem claro no sentido de qual era o papel de cada um, entendeu? Não era essas pessoas chegarem e tipo dizer o que é que a gente tem que fazer, administrar os recursos que estavam chegando e a gente só ser objeto na mão dessas pessoas. Isso, em momento nenhum, a gente permitiu, mas por conta da experiência que nós já tínhamos. Então, todos os projetos captados e desenvolvidos aqui no Terreiro Matamba através da Gongombira, eles foram geridos, né, pelos membros da Gongombira. Né? Essas pessoas eram contratadas por a gente para prestar o serviço. Para prestar o serviço. Elas, aí nós temos um grupo, né, de pessoas que captam, escrevem um projeto. A negociação também era muito aberta. Você faz a parceria com a gente, escreve o projeto, capta o recurso. O recurso chegou, você tem sua porcentagem e o resto é com a gente. Sua missão aqui acabou. O resto é com a gente. Então, dessa forma, a gente conseguiu avançar muito. Agora, assim, a gente sabe, entende, que tem algumas instituições que não têm essa expertise, e aí essas pessoas muitas vezes chegam, né, e se apropria daquela ação desenvolvida naquele terreiro, naquela comunidade, e, na verdade, ganha muito dinheiro em cima disso. E a comunidade não tem transformação nenhuma. Né? Você não vê transformação nenhuma. Então,
eu não tenho problema nenhum aqui, a gente nunca teve problema, inclusive agora, nesse momento, nós estamos com uma equipe de pessoas brancas, né, cuidando dessa parte de captação de recurso, elaboração de projetos e tudo, mas tudo sobre a nossa orientação. Acho que isso é importante. Na minha casa de axé, assim, como eu coloquei, a gente não teve a experiência ainda de um edital, de nada, mas nós temos hoje a nossa tesoureira, que é a Ivone, que é filha da casa também. Assim, quando as pessoas querem contribuir com o axé, elas fazem a contribuição e a gente vai destinar a contribuição ao que vai chegar. E é claro, a gente é agradecido, inclusive a gente sempre agradece, e agradece quando há oportunidade em público também, sobre quem foi que fez essa contribuição. Mas dentro da minha visão, não só é, 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 não só na parte, como que eu posso colocar? Não só na parte de fazer, mas eu acho que dentro de um todo. É, quando a gente pensa a casa de axé, a gente vai entender que quando se entende o seu lugar de fala, já é muitos passos à frente, né? Não é um passo à frente, são muitos passos, né? Quando a gente está dentro da casa de axé, a pergunta dela é lá, enquanto pessoa branca, para contribuir dentro do axé, fazendo esse ajô, e não só na parte de fazer acontecer, né? O projeto, ou de fazer acontecer qualquer outra coisa, mas eu acredito que até dentro do meu trabalho espiritual, quando a gente entende qual é o lugar de fala que cada um tem, a gente não tem problema, né? Porque a todo momento, inclusive a minha casa, a gente traz muito essa pauta de que a todo momento a gente quer trazer para as nossas crianças e para os nossos adolescentes qual é o lugar de fala deles, que eles têm esse lugar e esse direito. E quando um branco está dentro da nossa comunidade, ele também vai entender qual é o lugar de fala dele. E se ele é um branco que ele entende a nossa causa, que ele entende a importância, que ele entende o lugar dele, então ele vai conseguir colaborar em tudo, em tudo. Então, a nossa visão é essa. E a gente tenta, inclusive, naturalizar isso, né? De que todo mundo pode contribuir, o preto, o branco, não tem restrição para essa colaboração, desde que todo mundo entenda o seu lugar de fala, desde que todo mundo entenda em prol do que está acontecendo aquilo, né? Tá acontecendo, a nossa casa, ela caminha para onde, né? Qual a nossa visão. Então, eu creio que é assim. Pessoal, alguém mais queria colaborar sobre essa questão ou trazer outra? Senão eu tenho uma impressãozinha para trazer aqui também. Tá todo mundo me ouvindo, né? Sim. Eu acho que dessa pergunta que a Jaqueline fez, além dos aspectos que Mãe Daisy e Tata Marinho já trouxeram, bem nitidamente, né? Tem um outro aspecto, porque ela pergunta aqui sobre as pessoas que atuam com captação e filantropia, né? Como elas podem apoiar esse fortalecimento. Eu acho que tem esse apoio direto nesses formatos que Tata Marinho, Mãe Daisy colocaram, e outros formatos que outros terreiros podem ter. Mas acho que tem também o lugar de quem está dentro, né, junto aos financiadores, de quem está lá, às vezes, ajudando a construir, fazendo acompanhamento de projetos, influenciar esses financiadores a criarem mecanismos para aproximar, para se aproximarem dessa rede, porque eu digo e repito, a filantropia comunitária, ela precisa de muitos processos para se enriquecer e se aprofundar nesse território que a gente está. E um deles é chegar junto
dos terreiros, que é uma rede gigante, invisível, né? E que independe de política partidária, né? Que tem um outro conceito de relação com o dinheiro diferente de proselitismos religiosos que a gente vê por aí. Então, se você está dentro do ecossistema filantrópico, como se diz, né? Se você está atuando dentro dos fundos, se você tem a oportunidade de falar, eu acho que é preciso dizer que precisa haver um movimento cada vez maior no sentido de ter enchido os terreiros, né, para que os recursos consigam chegar, para que a gente consiga fazer os recursos chegarem. Tem que melhorar os editais, tem que ter edital para terreiro, com mecanismos que sirvam para terreiro, porque tipo, chega nos espaços onde os dirigentes de fundos estão, a grande maioria é sempre de pessoas brancas. Então a gente não consegue fazer essa intervenção diretamente. A gente não consegue chegar lá aonde o financiador está escrevendo o edital e falar por nós ainda, né? Então, enquanto a gente ainda não está fazendo, não está conseguindo fazer isso, isso é uma coisa que alguém que está lá pode fazer, né? E é importante fazer. Ronaldo, me permita uma intervenção. Eu acompanhando a sua fala e me veio aqui rapidamente uma reflexão de uma conversa recentemente com alguns fazedores de cultura aqui de Ilhéus, que a gente falava exatamente sobre isso, né? Que inclusive alguns amigos assim esperançoso, né, com o novo governo Lula, com o próprio governo do estado, né, com o número de pessoas, né, ingressando no governo, pessoas muitas vezes próximas da gente, né, das nossas lutas, né. E aí eu dizia para eles, entendeu? Olha, hoje eu tenho mais reflexão sobre sobre a presença dos nossos nesses espaços, né? Porque muitas vezes a gente cria uma certa expectativa e depois a gente tem uma certa frustração, né? Uma certa frustração. Eu não sei se muito dessas pessoas elas começam a pensar diferente e agir diferente de que quando estava cá fora junto na militância, enfim. Mas eu acredito que cabe a nós, cabe a nós, né, fazer esse entendimento junto a essas pessoas, de dizer assim, olha, você estava aqui junto com a gente na luta, você sabe como é que funciona, quais são as dificuldades. Você está lá, você tem que ser o nosso representante. Você tem que realmente fazer com que essas ações se transformem de forma que contemple o nosso povo. Você não pode ser mais um dentro desse sistema. Não pode ser mais um, entendeu? Não pode. Você tem que ser a diferença. Você tem que ser a diferença. Então, a gente sempre tem que fazer essa reflexão. E aqui em Ilhéus eu venho conversando muito com alguns amigos e amigas nesse sentido, porque assim, inclusive em Ilhéus nós temos alguns representantes no governo federal, né? Na CEPROME, na CEPI, né? Desculpa, na CEPI, no Ministério da Cultura, pessoas que são vamos dizer, do métier da gente, né? E então a gente também tem essa liberdade e a gente não pode ter vergonha de dizer essas coisas para essas pessoas. A gente não pode ter vergonha, entendeu? De dizer isso para essas pessoas. A gente tem que cobrar delas também. A gente tem que cobrar. Isso a gente vem fazendo, mas eu acho que é muito importante porque é lá que as coisas são decididas, né? São pensadas, né? Muitas vezes tem muitas escutas, tem muitas conferências. Uma outra coisa, né? As conferências, né? A gente vai retomar aí, né? Está retomando as conferências, né?
eu acho que antes de tudo, de voltarmos com essas conferências, a gente tem que fazer uma avaliação das velhas conferências, o que é que a gente avançou, né? O que é que a gente conseguiu construir, para poder a gente dar um passo na frente. Porque muita coisa ficou só no papel, muita coisa ficou só no papel. Aí a gente vai ter novas conferências para falar das mesmas coisas, para falar dos mesmos problemas e não conseguimos avançar, né? Então, a gente precisa estar muito atento com, com essas coisas, né? Precisa estar muito atento. Bom, minha gente, são 18 horas, né? Acho que essa fala de Tata Marinho deu uma arrematada legal, não só no contexto da mobilização de recursos privados, como no contexto do lugar da gente, né? Do lugar que a gente quer estar e da gente também não estar sendo levado na conversa, né? Falando bem resumidamente, é isso, desse momento, né? Desse fuzuê todo que está acontecendo. Eu queria passar para Mãe Daisy, na sequência o Tata, para fazerem suas considerações, tecerem suas considerações. Eu acho que a gente teve uma conversa bastante rica, né? Ainda está aberto para a participação das pessoas, né? Mas eu acho que, Daisy, muito obrigado, né? Tata Marinho, muito obrigado. O que vocês trazem de amarração nesse encerramento, para a gente levar essas reflexões para o resto da noite e para a nossa ação no dia a dia. Primeiro, agradecer a oportunidade, pai Ronaldo, de entendimento, eu acredito que em primeiro lugar, mas não só de entendimento, mas desse lugar de fala mesmo, que é o tempo inteiro que a gente está sempre brigando por ele, né? Como que a gente vai dizer o que a gente necessita, se é sempre o outro que está falando pela gente, nunca é a gente mesmo. Existe um lugar que eu creio que é muito necessário, é o próprio chão, né? Onde a gente está. E eu tenho aprendido muito isso em Tacaré. Eu vejo muito é, essa essa dificuldade, né? De chegar o recurso e chegar a esse entendimento para o próprio chão de quem fala, né? Eu vejo que como que o senhor pode me ajudar ou qualquer outra pessoa, se o senhor não conseguir dialogar comigo, né, para saber qual é a dificuldade. Só vai saber aonde colocar o balde quando você mora, né? Quando você está nesse lugar. A gente, quando tá durante uma tempestade, o senhor aí na sua casa, como eu na minha, a gente, quem sabe, é onde a gente bota o balde, não é isso? E eu penso que esse momento ele é importante. É importante para mim, é importante para minha casa, para os meus filhos, para a gente aprender e também para a gente levar para os demais, né? Para a gente poder conseguir falar todo mundo uma língua só, né? Uma linguagem só. Está todo mundo entendendo o que está acontecendo, então todo mundo consegue caminhar, né? Eu penso dessa forma, eu aprendi dessa forma o axé, eu continuo caminhando e buscando esse lugar do Ubuntu, né? Então, eu creio que, espero que essa seja a primeira de muitas e que a gente consiga movimentar, né? Que a gente consiga fazer acontecer, que a gente consiga ter parceiros, olhos voltados para dentro da casa de axé, porque
eu estou vendo esse momento, como o senhor colocou há uns minutos atrás, que tem, né, é, editais, e é difícil a gente ver um que seja próprio para casa, né? A gente e que entenda a nossa dificuldade enquanto axé, né? Então, toda vez que a gente vê os editais, a gente vê para o músico, a gente vê para o artista, né? A gente vê para todas as outras, para todas as outras formas de arte, mas para a casa de axé mesmo, para que a gente consiga reverter, inclusive em construção, inclusive em terreno, inclusive porque, né? Para o meu projeto acontecer, eu também preciso de um espaço para que isso aconteça, né? E esse espaço, ele hoje, pelo menos para mim, ele é limitado, né? E mesmo assim a gente consegue fazer, então que a gente consiga aumentar é, o nosso espaço, para que a gente consiga aumentar as nossas possibilidades. Eu acho que é importante. Gratidão, que minha mãe já abençoe a todos por o dia de hoje, por todos os outros. Axé. Mãe Deise, sua benção, um Amém. prazer, né, Parabéns. estar dividindo essa live com a senhora. Eu quero deixar uma mensagem para a senhora de que a senhora não desista dos seus sonhos, não desista do seu projeto, da sua ação, porque a comunidade, as nossas comunidades precisam muito dessas ações. Muitas vezes a gente faz o papel que deveria ser o papel dos governantes das nossas cidades, né? A gente está ali fazendo aquele papel. É difícil realmente o acesso a essas políticas públicas. As pessoas ainda não vê os espaços de terreiro como espaço de transformação, como espaço de educação, como espaço social. As pessoas só veem o terreiro como com essa discriminação, né, com essa discriminação, e a gente precisa exatamente mostrar que nós somos diferentes, mas que nós temos muito conteúdo que pode transformar a nossa sociedade. É, Tem aí agora em Itacaré, como em todas as cidades do Brasil, chegou um recurso da lei Paulo Gustavo, é, e que aqui em Ilhéus, os povos de terreiro se reuniu com o poder público, acompanhou passo a passo e vem acompanhando passo a passo a construção dos editais, e nós vamos ter aqui em Ilhéus editais, né, específicos para as comunidades de terreiro. Isso foi uma luta, não foi dado de mão beijada. Por exemplo, vai ter os prêmios, vai ter prêmios, editais prêmios, que vai contemplar os Pais de Santo, Mãe de Santo, Mais Velha, vai ter recursos que vai ser direcionado só para os povos de terreiro. Então, assim, isso foi conquista, assim também como foi para o povo da capoeira. A gente só é lembrado quando a gente é visto. Então, assim, a gente tem que cair para dentro, tem que estar em todo lugar, incomodar, tem que incomodar, entendeu? Não foi convidado, a gente vai assim Mesmo assim, mesmo. Vai ter uma eu sou reunião, abelhuda. exato, a gente vai lá, e dessa forma a gente vai se inteirando, as pessoas vão vendo a gente vai falando das nossas ações, das nossas dores, e as pessoas vão passando a conhecer, entendeu? Como a senhora falou, a senhora está com um trabalho novo e tudo, mas eu vejo a grandeza dessa ação e que precisa, com certeza, de apoio, né? Eu vejo aí em Itacaré, eu tenho muita aproximação com o povo de terreiro de Itacaré, aí, pessoal da área cultural. Vejo que tem algumas dessas pessoas que estão no governo, o que eu estava falando cá na estante, né? Então a gente precisa cobrar desse povo nosso, que quando entra lá no governo, que tem que falar, continuar falando a nossa língua, né? Tem que continuar fortalecendo os nossos axé. Não é chegar lá e simplesmente se acomodar em um espaço público e como status só, e na verdade não
fomenta nada para o nosso povo. Então a gente precisa estar cobrando isso, né? Precisa estar cobrando isso dessas pessoas. É, não precisa brigar, entendeu? A gente cobre o que é nosso de direito, né? O que é nosso de direito. Então, quero agradecer também a Ronaldo pelo convite mais uma vez, né? Para que a gente possa estar falando aqui, né? Sobre as nossas ações e tudo. Muitas vezes, assim, as pessoas veem o trabalho da Gongombira, veem o trabalho nas redes sociais, essa coisa toda. Aí as pessoas muitas vezes acham que a gente está tipo cheio de financiadores, que as coisas tá tudo maravilha, mas enfim, a gente é que sabe o quanto a gente luta para poder manter essas nossas ações, com ou sem dinheiro de editais, né? Com ou sem dinheiro de editais. E como a gente está também em uma comunidade de terreiro, às vezes essas ações comunitárias elas são muito fortes, muito fortes. Muitas vezes a gente não tem nem noção, entendeu? Dessa força que dessa força que de mobilização, é isso, né? De as pessoas estão contribuindo. Ah, o projeto lá hoje eu vou contribuir com o lanche, eu vou dar o dinheiro para comprar o material didático lá, o lápis, a caneta, eu vou dar isso hoje. Então, isso é quem nos fortalece. Sempre foi assim, dessa forma. Então, a gente sempre está aqui para ensinar. Eu acredito que os povos de terreiro, né, esses espaços religiosos de terreiro, é um espaço que são verdadeiras universidades. São verdadeiras universidades. E se os gestores públicos olhassem um pouco para o que acontece dentro das comunidades de terreiro, talvez eles aprenderiam a cuidar melhor da gente. Tá bom? Então, muito obrigado, axé para todo mundo. Mojubá, pai. É isso, a do pé, Tata Marinha, do pé, Mãe Daisy, todo mundo que está aqui assistindo essa live. Teve um comentário aqui, né, do Jonatas, que é da Rede Como A, agradecendo, né, e falando sobre a importância dessas reflexões que a gente está fazendo para a mobilização de recursos dedicados às casas de axé na filantropia brasileira. Karine, eu não sei se é Karine Fênix ou se é outra Karine. Acredito que a reparação histórica também envolve fomento a espaços religiosos de povos marginalizados. Muito bom esse encontro. E aí eu acho que esse comentário, ferramenta, né? Se trata de reparação, mesmo quando não é recurso público, né? Toda a riqueza da sociedade tem que estar envolvida no processo de reparação. E acho que também fica uma última mensagem aí que a coisa chega para a gente quando a gente começar a escrever esses editais, né? Quando a gente começar a gerir os fundos, escrever os editais, aí a gente vai poder avançar bastante, né? Mas por enquanto vamos fazendo o que a gente pode, dialogando com o que a gente pode e construindo as nossas estratégias para a gente lá na frente estar com esse protagonismo. Karine Araújo, não é Karine Fênix. Muito obrigado, Karine de Fortaleza, da Umbanda. Obrigado a todo mundo, Roberto, tá? A benção Mãe Deise, a benção a todo mundo de Axé que fez parte dessa live, né? Minha mãe Iemanjá, meu pai Ogum, meu pai Oxalá abençoe a todos nós e todos os dias. Até logo, minha gente. Vamos, da próxima vez, Mãe Deise e Tata, já vou chamar para a gente já ver esse edital que a gente vai fazer aí. Tá bom. Pronto. Acho ótimo. Tá bom. Muita Tchau, axé. tchau. Boa noite Obrigado. Tchau, a tchau. todos. Tchau, Não, tchau, gente. Tchau. tchau. Agradecer também a Mica e a Jonatas da Rede Comunhar, que fundamental conseguiram organizar tudo sozinho, não. Mica, Jonatas, muito obrigado mesmo, viu? Vocês foram e são sempre fundamentais. Tamo junto, Ronaldo. Tamo junto. Até mais, Axé. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.